Professor, para a gente começar o assunto de hoje, o seria a prática pedagógica, né, para quem não conhece? O que é uma prática pedagógica? A prática pedagógica é o dia a dia, né, do professor em sala de aula, né, métodos, técnicas que ele vai abordar para poder interagir, mediar um determinado conteúdo no seu ambiente, né, no seu ambiente de sala de aula, né? Entendi. E como que a neurociências ajuda nessa prática pedagógica aos professores? Bom, quando a gente fala do uso das neurociências, a gente quer dizer que a neurociência seria mais uma ferramenta. O professor tem várias ferramentas, né, que ele pode utilizar dentro desse, como estratégia pedagógica e tal. E a neurociência é uma delas. No contexto, por exemplo, teórico, William, a neurociência pode fazer com que o professor entenda, né, como o cérebro do aluno aprende, qual a técnica que tem melhor resultado na hora de você mediar um conhecimento, na hora de você interagir com o conhecimento dentro do ambiente escolar. Então, por exemplo, quando você fala de aplicar neurociências dentro da prática pedagógica, é basicamente fazer com que o professor ele consiga pensar a sua prática usando a ciência, né? A ciência por trás do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, já que o cérebro é a estrutura que processa, né, que tem aquela capacidade cognitiva de processamento das informações que estão no nosso entorno, então, se eu entendo como o cérebro funciona, será que existe uma melhor abordagem, uma melhor técnica de mediação que eu posso fazer com que o meu aluno desenvolva melhor seu aspecto cognitivo? É nesse sentido que a neurociências pode ajudar. Entendi. Então, na verdade, é só um benefício, né? Tanto para o professor, né? Mas principalmente para o aluno em sala de aula, né? Que ganha muito mais em como o professor aplica aquela informação, no caso, aquele conteúdo. Porque Eu existe várias diria, formas. Uhum. sim, eu diria que seria para os dois, né? Porque olha só, se você, digamos eu como professor, eu tenho a minha proposta é participar do processo de ensino-aprendizagem de um determinado grupo em um determinado ambiente. Então, digamos que eu tenho aquela proposta, né, aquele conteúdo, eu trabalho e se eu trabalhar de uma maneira que eu alcance melhor o estado cognitivo superior do aluno, que eu desenvolva o aprendizado de melhor maneira do meu aluno, eu, como professor, vou me sentir muito realizado dentro do contexto, porque eu vou ver meus alunos se desenvolvendo, Uhum. aprendendo, e geralmente quando o aluno desenvolve, aprende, quando ele muda, né, o cérebro dele, porque ele aprendeu algo novo, consegue dividir isso com os alunos, consegue dividir com a família, até mesmo com a sociedade, qual é o resultado? O professor olha para isso e diz, poxa, eu acho que eu fiz o meu trabalho bem feitinho, eu acho que o meu papel social foi cumprido. Então, isso traz também aquela questão da realização profissional. Então, benefício para o aluno e benefício para o professor. Eu fiquei pensando, né, na satisfação do professor, né, quando vem ou quando ele observa, né, a cara dos alunos assim, fala uma informação, todo mundo fala assim, acho que a gente já comentou aqui, né, então era isso que ele estava querendo dizer, quando o aluno compreende a informação do professor, né, então essa satisfação dele deve ir para outro nível, né. Agora, se ele soubesse mais sobre neurociências, de como aplicar isso na sua prática pedagógica, com certeza ele teria mais essa questão de satisfação de dopamina ali, né, professor, dos alunos, né, trazendo para ele que, tipo assim, pô, realmente eu aprendi com o que tu me passou através dessa técnica, através dessa forma de ensinar, né? Que ele trouxe pra gente. Então, isso é muito legal, né? Essa é a ideia, porque como é que eu posso dizer, nos últimos 2 décadas, mais ou menos, né, já se tem uma preocupação muito grande de entender como o cérebro funciona, para que o aluno, né, já que eu sei como o cérebro funciona, como ele aprende, então o que eu posso fazer? Eu acho que se eu fizer isso, eu vou ter um resultado melhor com esse contexto, porque as turmas mudam, né? Elas não são Uhum. as mesmas. Às vezes, uma metodologia que você usa aqui, baseado cientificamente, ela pode não funcionar muito bem aqui com esse grupo. Então, você tem que pensar em outra. E essas mudanças de estratégia, você tem que saber que às vezes é necessário, porque cada aluno, né, se você for pensar de maneira geral, eles podem aprender de forma diferente. Então, vamos Uhum. pensar que se eu tenho 20 alunos dentro de sala de aula, 25, então vamos dizer que 10 aprendem de um jeito, 10 de outro e 5 do outro. Então, como é que eu posso criar uma estratégia, uma mediação que alcance esses 25 alunos de uma vez só, né? Isso a neurociências, ela pode ajudar. Então, você vai ver que tem crianças que são mais visuais, mais auditivas, mais somestésicas, mais sinestésicas, né? Então, quer dizer, poxa,
peraí, o professor sabendo disso, ele já vai chegar com uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que ele ali é mais visual, mais auditivo. Vamos desenvolver isso, vamos desenvolver aquilo. Né? Então, ele cria estratégias, né, na sua prática pedagógica que tem um resultado mais significativo, entende? Então, o índice, obviamente, de satisfação é muito grande, mas isso aconteceu nos últimos 20 anos. É por isso que um grande número de professores desconhecem essa questão da neurociências dentro do ambiente escolar. Entendi, professor. E como que a gente pode trazer mais clareza para os professores, né, em relação a essas práticas pedagógicas? Porque eu acredito que dentro dos institutos, né, de aprendizagem, ali, faculdade, enfim, ele já tem um método, né, padrão, na verdade, em relação a isso. Será que tem ou não tem, professor? Não, então você tem um determinado conteúdo para passar, mas muitas vezes a estratégia, né, que o professor usa é por conta dele. Cada Ah, professor é único, cada professor tem as sugestões, ó, a gente sugere que você faça isso, faça aquilo, tal, mas dentro do ambiente escolar, muitas vezes o professor tem que ser muito criativo, isso é uma outra característica do professor, né? Tem que ser muito criativo, tem que ser adaptativo, o cara tem que ser meio camaleão, né? Inclusive, o professor tem esse comportamento meio cérebro, que se adapta, que se transforma de acordo com o ambiente, né, que surge na frente dele. Muitas vezes, determinado comportamento de alguns alunos faz com que o professor tenha que mudar de estratégia. Bom, isso aqui não está funcionando, vou ter que usar isso. Então, na verdade, a neurociências vai proporcionar ao professor uma compreensão das diversas possibilidades de comportamentos ou, portanto, de cérebros que ele vai encontrar em sala de aula. Então, ele vai poder olhar e dizer, bom, acho que aqui eu posso fazer isso, posso fazer aquilo e tal. Ou seja, aumenta o repertório do professor e aumenta também a chance dele alcançar o sucesso como professor, como mediador, como aquele responsável por fazer com que o aluno se desenvolva. eu estava lembrando, professor, que na faculdade a gente tinha, sei lá, uns 8 professores, assim, né, por bimestre. E nesses 8 professores, né, eu lembro que tinham 2, assim, que trabalhavam com mais estimulação, faziam grupinhos, faziam trabalho, faziam não sei o quê, levavam nós para fora, para uma parte mais prática. Tinha outros que era sempre aquela mesma aula, aquele mesmo padrão. Então, talvez pela falta de informação sobre neurociências, né, como utilizar isso na sua prática pedagógica, se mantinha aquele mesmo padrão, né? E outros que tinham talvez um pouco mais de conhecimento, ou às vezes faziam até sem querer, né, professor, porque gostavam daquela dinâmica, né? Não sei daí se eles já sabiam ou não, daí teria que, claro, perguntar para cada um, mas já trazia uma visão diferenciada para a sala de aula, né? O aprendizado já estimulava diferente, né? Então, realmente, essa falta de informação acontece, acho que até hoje em dia, né, professor? Não, acontece muito. Onde nós trabalhamos também, nas diversas universidades que a gente trabalha, nas faculdades que a gente também vê isso, William, como tem muito professor que ele começa a dar um determinado, ele é convidado para ser professor porque ele domina um determinado conteúdo. Às vezes, até mesmo na prova, para ele ser admitido como professor, ele tem que apresentar para uma banca de outros 3 professores, para eles verem como é que o cara se desenvolve ali na apresentação. Mas isso, muitas vezes, não é o que acontece na vida real do professor em sala de aula. Então, tem muitos professores que ele tem uma didática e ele tem dificuldade de mudar porque ele desconhece outras práticas pedagógicas, entendeu? Porque a maioria não é formado, a não ser que seja no ensino fundamental e séries iniciais, onde ele tem que ter uma formação ali pedagógica mesmo, né? Ele faz pedagogia. Mas tem um monte de professores que não têm essa formação. Eu mesmo, já falei até uma vez com você, eu não tenho essa formação. Eu fui adquirindo essa formação com os treinamentos, que aí a instituição fornece, você vai lá, tá, beleza, entendi. Então, poxa, eu fiz isso a minha vida inteira, então vou fazer isso aqui. Então você aprende mas você não entende por que aquilo tem bom resultado, por que eu poderia mudar de estratégia. Porque para entender, eu teria que entender como o cérebro aprende, entendeu?